Oi, queridos alunos, chegamos a mais uma aula de estatística. Nessa aula de estatística, vamos comparar a média aritmética, a média aritmética com a mediana, com a moda. Vamos falar da média aritmética, da mediana e da moda. A comparação entre elas. Que relação geralmente nós temos? Nós podemos ter três tipos de distribuições unimodais. Uma distribuição que produz um gráfico desse modo, totalmente simétrico. Então aqui nós teríamos uma distribuição simétrica. Essa é uma distribuição simétrica. Ela é simétrica em relação à média aritmética. É simétrica em relação à média aritmética. Se ela é simétrica, isso quer dizer que aqui no meio, bem no meio, há o ponto de simetria. O ponto de simetria é exatamente na média aritmética. E neste ponto também será a mediana. E neste mesmo ponto será a moda. Então, se a distribuição é simétrica, teremos que a média aritmética é igual à mediana e é igual à moda. Estamos falando de uma distribuição unimodal. Então, se ela é simétrica, média, mediana e moda vão ser iguais. Em uma distribuição simétrica e unimodal, a média, a mediana e a moda vão ser iguais. Um outro tipo de distribuição é a distribuição assimétrica. Podemos ter uma distribuição assimétrica com a curva de frequência da seguinte maneira. Vem uma caudinha para o lado esquerdo, aí depois ela sobe e desce. Você repara que a cauda está do lado esquerdo. Ora, a cauda sempre vai puxar a média aritmética para ela, porque a média aritmética ela tem influência dos valores extremos. Essa é uma distribuição assimétrica. Essa distribuição é assimétrica. Nós dizemos que essa distribuição é simétrica. Como a cauda está para o lado esquerdo, a média aritmética vai para o lado esquerdo. E nós vamos dizer que ela é assimétrica negativa. É assimétrica negativa, pois a cauda está do lado esquerdo. Assimétrica negativa. E nesse caso, o ponto mais alto vai definir a moda. Então aqui teremos o ponto mais alto. Neste ponto nós teremos a moda. A distribuição é unimodal e entre a média aritmética e a moda teremos a mediana. A mediana. Você observa que a média aritmética ela é menor do que a mediana e essa mediana é menor do que a moda. Então teremos essa dificuldade. Se a distribuição é assimétrica, a média aritmética é menor que a mediana e é menor do que a moda. Em uma distribuição assimétrica e unimodal, evidentemente. Todos esses gráficos aqui estão falando de distribuições unimodais. Então, uma distribuição unimodal, teremos essa relação. Mas podemos ter uma outra relação que seria também assimétrica. Letra C. Em uma distribuição assimétrica, agora vamos fazer uma assimétrica positiva. Assimétrica positiva. E na distribuição assimétrica positiva, nós teremos agora a caudinha indo para o lado direito. Você terá uma coisa assim e de repente uma caudinha puxando para o lado direito. A média aritmética vai sofrer influência dos valores extremos. Isso quer dizer então que a média aritmética segue a caudinha da distribuição. Será à direita. O ponto mais alto aqui define aqui embaixo a moda. Neste ponto teremos a moda. E entre a moda e a média aritmética teremos a mediana. Aqui teremos a mediana. Então, nesse caso, teremos
moda menor que a mediana e a mediana é menor do que a média aritmética, menor do que a média aritmética. Teremos essa desigualdade. Então, essas relações geralmente são cobradas em provas de concurso. Vamos para um outro assunto. Vamos falar agora das separatrizes. As separatrizes. As separatrizes. As separatrizes são pontos que separam a distribuição. A primeira separatriz que ele vai ser sobre os quartis. Então, a primeira, vamos lá, letra A, vamos falar dos quartis. Os quartis são pontos que dividem a distribuição em 4 partes iguais. Então, os quartis dividem a distribuição em 4 partes iguais. Em 4 partes iguais. Isso quer dizer, você teria aqui uma distribuição. Imagine que você tem uma distribuição aqui. Vamos imaginar uma distribuição unimodal, para ficar a coisa mais simples. Teremos aqui um primeiro ponto, que eu vou chamar de Q1, vai representar o primeiro quartil. Um segundo ponto, que eu vou chamar de Q2, vai representar o segundo quartil. E um terceiro ponto, que eu vou chamar de Q3, que será o terceiro quartil. Você repara que nós dividimos a distribuição em 4 partes iguais. Assim, nós teremos 25% de dados antes do primeiro quartil. Entre o primeiro e o segundo quartil, teremos 25% dos dados. Entre o segundo e o terceiro quartil, teremos 25% dos dados. E a partir do terceiro quartil, teremos também 25% dos dados. Estamos dividindo a distribuição em 4 partes iguais. A fórmula para calcular os quartis seguirá o mesmo raciocínio que nós utilizamos para calcular a mediana. Então, como nós teremos 4 quartis, Q1 será o primeiro quartil, Q2 será o segundo e Q3 será o terceiro. Nós poderemos calcular os quartis da seguinte maneira. Vou chamar de QK o késimo quartil. Então, ele será calculado como sendo o LI, é o limite inferior da classe que possui o késimo quartil, mais, aí você vai abrir aqui, ó, para uma distribuição de frequência por classe, vai calcular o K vezes o N sobre 4, menos a frequência acumulada anterior à classe que possui o késimo quartil, vezes o intervalo dessa classe, dividido pela frequência dessa classe. A fórmula é semelhante à fórmula da mediana para uma distribuição de frequência por classe. Nesse caso, a única diferença é que você calcula o Kn sobre 4. Isso quer dizer, você vai fazer o K igual a 1 para o primeiro quartil, K igual a 2 para o segundo quartil e K igual a 3 para o terceiro quartil. E assim você vai calcular os quartis. Vamos fazer um exemplo para calcular os quartis em uma distribuição de frequência por classe para trabalhar com essa fórmula. Veja o exemplo que nós tivemos aí numa questão anterior. Tínhamos aqui salários mínimos, aqui ó, as classes, onde você teria aqui os salários mínimos, e aqui a frequência, né, a quantidade de funcionários dentro daquelas classes. Para calcular os quartis, você vai proceder como você faz na mediana. Você vai calcular primeiro a frequência acumulada. Vem aqui e faz uma coluna da frequência acumulada. Vamos então acumular as frequências. Abaixo de 2 salários mínimos eu tenho 20 funcionários. Abaixo de 4 salários mínimos temos 20 mais 40, 60 funcionários. Abaixo de 6 salários mínimos temos 60 mais 20, temos 80 funcionários. Abaixo de
8 salários mínimos temos 80 mais 15, 95 funcionários. E abaixo de 10 salários mínimos temos 95 mais 5, temos todos os funcionários. 100, bateu. Vamos pedir, por exemplo, o primeiro quartil. Então, vou dividir aqui, ó, letra A. Quero calcular o primeiro quartil. O primeiro quartil é o Q1. Isso significa que você vai usar aquela fórmula. Para calcular o 40º quartil, você usa o limite inferior da classe que possui o 40º quartil, mais... Aí vem aqui, você faz Kn sobre 4, menos a frequência acumulada anterior, vezes o intervalo da classe, que possui o 40º quartil, dividido pela frequência absoluta da classe que possui o 40º quartil. Bem, para calcular a classe que possui o 40º quartil, o que eu faço? Eu faço K igual a 1 para calcular o primeiro quartil. Faço K igual a 1 e calculo a fórmula Kn sobre 4, que vai ser 1 vezes a frequência total, N é 100. 1 vezes 100 dividido por 4, que será igual a 25. Aí você olha aqui para a frequência acumulada. Ela ultrapassa 25 na segunda classe. Isso significa que a classe de 2 a quase 4 é a classe que possui o primeiro quartil. Então, o primeiro quartil Q1 é um valor que está entre 2 e 4. O primeiro quartil está nesta classe. E agora, então, vamos aplicar a fórmula. Para calcular o primeiro quartil, faço K igual a 1. Quero calcular o Q1. O limite inferior da classe que possui o primeiro quartil é 2. Mas você abre agora, vem, Kn sobre 4, você já fez, é 25. Menos a frequência acumulada anterior à classe que possui o primeiro quartil. A acumulada anterior é 20. A acumulada da classe anterior é 20. Menos 20. Vezes o intervalo da classe que possui o primeiro quartil. Esse intervalo é 2. Sobre a frequência da classe que possui o primeiro quartil. A frequência é 40. Portanto, o primeiro quartil será igual a 2 mais 25 menos 20 dá 5 vezes 2 sobre 40. Então, você tem 2 mais 10 sobre 40. Então, tem 2 mais 0,25. Logo, o primeiro quartil é igual a 2,25 salários mínimos. Isso quer dizer que 25% desses funcionários ganham abaixo de 2,25 salários mínimos. 25% dos funcionários ganham abaixo desse valor. E para calcular o segundo quartil? Para calcular o segundo quartil, vamos fazer aqui, ó. Você vai fazer o K igual a 2. E vai calcular, então, o Kn sobre 4, que será 2 vezes a frequência total é 100 dividido por 4. Vai dar 200 dividido por 4 dá 50. Portanto, a classe que possui o segundo quartil é a classe que ultrapassa 50 na frequência acumulada. Então, é a mesma classe, né? Aqui, ó, 60 ultrapassou aqui. Então, essa segunda classe também é a classe que possui o segundo quartil. Então, vamos calcular o segundo quartil. Ele é o limite inferior da classe que possui o segundo quartil. Então, ele também vale 2. Mais Kn sobre 4. O Kn sobre 4 é 50. Menos a frequência acumulada anterior. A frequência acumulada anterior é 20. Vezes o intervalo da classe. O intervalo da classe que possui o segundo quartil é 2. Sobre a frequência absoluta da classe, que é 40. Logo, o segundo quartil
será 2 mais, você tem 50 menos 20, dá 30. 30 vezes 2 dá 60. 60 sobre 40. Logo, o segundo quartil é igual a 2 mais 60 sobre 40 é igual a 1,5. Logo, o segundo quartil é igual a 3,5 salários mínimos. Isso quer dizer que entre 2,25 salários mínimos e 3,5 salários mínimos, nós temos 25% dos funcionários. Você pode também pensar que abaixo do segundo quartil, abaixo de 3,5 salários mínimos, você tem 50% dos dados. Olhando aqui na figura, ó, abaixo do segundo quartil você tem 25 mais 25, tem 50% dos dados. E agora vamos calcular o terceiro quartil. Para calcular o terceiro quartil, eu procedo da mesma maneira, eu faço K igual a 3 e calculo Kn sobre 4. No caso, vai ser 3 vezes a frequência absoluta, que é 100, dividido por 4. Você tem 300 dividido por 4. E 300 dividido por 4 dá 75. E qual é a classe que contém o terceiro quartil? A classe que ultrapassa 75. Aqui 80 ultrapassou. Então é a terceira classe. E essa classe possui o terceiro quartil. É a classe que vai de 4 a quase 6. De 4 a quase 6. Então vamos calcular o terceiro quartil, que será o Q3. Vou fazer o K igual a 3 nessa fórmula. O limite inferior da classe é 4, mais Kn sobre 4, que é 75, menos a frequência acumulada, a anterior a essa classe aqui, acumulada é 60, menos 60, vezes o intervalo dessa classe. O intervalo dessa classe, de 4 a 6, é 2, sobre a frequência absoluta da classe, nesse caso é 20. Logo, o terceiro quartil está dando 4 mais 75 menos 60 dá 15. 15 vezes 2 dá 30 sobre 20. Logo, nós teremos 4 mais 1,5. 4 mais 1,5, terceiro quartil, é igual a 5,5 salários mínimos. Então, calculamos o primeiro, o segundo e o terceiro quartil. Isso quer dizer que a distribuição está mais ou menos assim, ó. Você tem a distribuição dos salários com os funcionários. Aqui, ó, o primeiro quartil, você lembra quanto tinha dado? O primeiro quartil, ele tinha dado 2,25. O segundo quartil, 3,5, e o terceiro quartil, 5,5. Então, nós temos aqui 2,25 para o primeiro quartil. Aqui, o primeiro quartil era 2,25. Abaixo de 2,25 salários mínimos, nós temos 25% dos dados. No caso, o total era 100, vamos ter 25 funcionários. E aqui teríamos o segundo quartil, que deu 3,5. Aqui foi o segundo quartil. Aqui foi o Q2. E aqui foi o Q1. Entre o primeiro e o segundo quartil, temos também 25% dos dados. Quer dizer, entre 2,25 e 3,5, temos 25% dos funcionários. Ou abaixo de 3,5, temos 50% dos dados. E calculamos também o terceiro quartil. O terceiro quartil foi o último que a gente calculou, que deu 5,5. Aqui você teria o terceiro quartil. Entre o segundo e o terceiro quartil, você tem 25% dos dados. E a direita também tem 25% dos dados. Então, assim, nós calculamos o primeiro, o segundo e o terceiro quartil utilizando aquela fórmula. Então, resumindo, para calcular o késimo quartil, você faz o QK
vai ser o Ks1 quartil. Ele é o limite inferior da classe que possui o Ks1 quartil. Aí você vem aqui e faz Kn sobre 4 menos a frequência acumulada anterior, vezes o intervalo da classe que contém esse Ks1 quartil, dividido pela frequência absoluta da classe que contém esse Ks1 quartil. É claro, para calcular o primeiro quartil, tu faz o K igual a 1, calcular o segundo quartil, tu faz o K igual a 2, e calcular o terceiro quartil, K igual a 3. Então, aí você calcula o Q1 aqui, o Q2 aqui e o Q3 aqui. Os três quartis dividem a distribuição em 4 partes iguais. Tranquilo, tranquilo? Bem, a próxima separatriz vai ser os decis. Mas vamos deixar para um outro encontro. Uma boa sorte, bons estudos e até a próxima aula.